Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com alguém. Aqui você vai encontrar palavras de reflexão, de edificação para o seu coração, para a sua alma. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um assunto que vai mexer com a sua vida. Um princípio que é elementar para o desenvolvimento espiritual. Eu estou falando do princípio da honra. Nós vamos dividir o estudo deste princípio, o princípio da honra, em 3 vídeos. Eu quero que você continue conosco, assista, não perca, vai ser muito importante para o crescimento espiritual da sua vida. O princípio da honra, eu não sei se você sabe, mas o princípio da honra é a chave para recebermos bênçãos dos céus. Todos aqueles que trafegam pela estrada da honra são estimados por Deus. O princípio da honra é um dos grandes princípios estabelecidos por Deus em sua palavra e é um princípio que foi criado por Deus para nos relacionarmos primeiramente com Ele e também os nossos relacionamentos interpessoais. Deus criou o princípio da honra para nos relacionarmos com Ele, o Todo-Poderoso, mas também para relacionarmos uns com os outros. É interessante que a honra ela é tratada na Bíblia como uma dívida que precisa ser paga, uma dívida que precisa ser quitada. Quando você lê Romanos capítulo 13, o versículo 7, o texto vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a quem honra, honra. Ele diz no início do versículo 7 que a ninguém nós devemos dever coisa alguma. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Existem dívidas que são pagas monetariamente, mas existem outras dívidas que estão no âmbito espiritual e que não podem ser pagas com dinheiro. A dívida da honra é uma dívida que não pode ser paga com recursos financeiros. É por isso que nós precisamos estar atentos a esse grande princípio que está arraigado, alicerçado na palavra de Deus. Pela quebra do princípio da honra, muitas pessoas têm sofrido grandes desastres. Pela quebra do princípio da honra, muitas pessoas estão tendo seu casamento desfeito, profissionais não estão prosperando, empresas estão quebrando, ministérios não destravam, igrejas não crescem, tudo por causa da quebra, da ruptura deste mandamento do Senhor, que é o mandamento da honra. Agora, o que é interessante a gente pensar quando nós fazemos uma análise do contexto da sociedade atual, é que nós temos uma cultura que ela incentiva a desonra e, na verdade, promove um sentimento de desonra às autoridades constituídas. A cultura que nós vivemos, ela ataca a honra e promove a desonra. Se é só você observar as músicas, os filmes, o conteúdo cultural que hoje é disseminado, são conteúdos que fomentam e atacam a honra e fomentam a desonra. Agora, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque quando nós estudamos na Bíblia os efeitos da quebra desse princípio de honra, ou os efeitos que a desonra causa, nós ficamos surpresos. Por quê? Eu gostaria de separar aqui em 2 aspectos. Quando há quebra do princípio da honra, alguns efeitos colaterais começam a acontecer. E isso se dá no âmbito espiritual e no âmbito material. No âmbito espiritual, a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 30, que quando há a desonra, quando há a quebra do princípio da honra, a promessa de Deus é anulada. Lá em 1 Samuel 2:30, Deus havia feito uma promessa para a família, para a descendência do sacerdote Eli. Mas por causa da desonra, Deus anulou a promessa que estava sobre aquela família.
Então observe, quando nós quebramos o princípio da honra, a promessa é anulada, a promessa é retardada. Talvez esta seja a razão pela qual muitas coisas que Deus disse a você, não estão se cumprindo, porque você está quebrando o princípio da honra e, como efeito colateral disso, a promessa está sendo anulada. Deus disse lá em 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. O segundo efeito colateral da quebra do princípio da honra é o bloqueio do milagre. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 6, os versículos 4 e 5, que Jesus estava na cidade onde ele havia sido criado, a cidade de Nazaré. Mas o texto diz que Jesus foi desonrado e ele até disse uma célebre frase que o profeta só não tem honra em sua própria casa. Jesus foi desonrado em sua cidade, na sua cidade de Nazaré. E é interessante que o texto no versículo 5 vai dizer que Jesus não pôde operar ali obras maravilhosas. Sabe o que isso significa? A desonra que aquelas pessoas da cidade de Nazaré fizeram com Jesus fez com que os milagres que ele tinha a intenção de realizar ali fossem bloqueados. Muitos milagres estão sendo bloqueados na vida de muitas pessoas por causa da quebra do princípio da honra. Agora, isso se dá no âmbito espiritual, a anulação da promessa, o bloqueio do milagre. Mas a Bíblia também fala que a quebra do princípio da honra afeta o mundo material, o mundo físico. Em Romanos capítulo 13, o versículo 2, a Bíblia vai dizer que quando o princípio da honra é quebrado, nós vamos sofrer a condenação. E Paulo ali está falando de condenação no âmbito físico, no âmbito material. Quantas pessoas que estão sofrendo consequências na sua vida material, física, pela quebra do princípio da honra. Em 1 Pedro 2, e o versículo 19, a Bíblia também vai mostrar que quando há quebra do princípio da honra, que quando a pessoa comete a desonra, ela vai sofrer agravos. Então isso se dá também no âmbito físico, no âmbito material. Nós precisamos tomar muito cuidado. Afinal de contas, não é brincadeira. O princípio da honra é um mandamento do Senhor. Agora, para a gente caminhar para a conclusão desse primeiro vídeo, é preciso nós distinguirmos com muita sensatez o que é honra e o que é bajulação. Muitas pessoas acabam confundindo honra e bajulação. Bajular é você fazer elogios falsos buscando interesses próprios. E isso é bajulação. Bajular significa você fazer elogios falsos buscando interesse próprio. Eu tenho certeza que não é esse o desejo de Deus demonstrado na sua palavra. Deus não quer bajuladores, Ele quer homens e mulheres de honra. Mas afinal de contas, o que é a honra? E aqui eu concluo este vídeo. A definição que eu tenho de honra é que honrar é valorizar a pessoa, é enxergar com importância, é enxergar com respeito, com submissão, reconhecendo a autoridade que aquela pessoa possui. Então o que é honra? Honra não é bajulação. Honra não é eu tecer elogios falsos com o fim de angariar algum tipo de interesse próprio. Não. Honrar é valorizar a pessoa, enxergar ela com importância, com respeito, com submissão, reconhecendo a autoridade que aquela pessoa possui. Isso é honra. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 3, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu acho interessante que muitas pessoas interpretam esse texto de forma equivocada. Pensam que nós temos que nos considerar inferiores, nos inferiorizarmos diante das pessoas. Essa não é a realidade da palavra de Deus. O termo superior ali é o termo hiperreco, que significa
enxergar com valor. Ao pé da letra, esse versículo significa que nós devemos enxergar os outros com valor, reconhecendo que aquela pessoa possui algum valor, que ela possui a sua importância, que ela tem em sua vida alguma coisa de grande preciosidade. Esse é o desejo de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós enxergamos nas pessoas o seu valor, a sua importância, quando nós enxergamos que aquela pessoa carrega dentro de si valores preciosos, nós estamos então caminhando no caminho da honra. Eu pergunto a você, tem você praticado o princípio da honra? Pense nisso, te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe.